Olá pessoal, tio Léo aqui falando com vocês em mais uma aula. Professor Leonardo Norberto, professor de vocês de História e Geografia. Hoje nós teremos uma aula de Geografia voltada aí para o quarto ano. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre os climas do Brasil. Está lá no livro de vocês. Porém, no livro de vocês diz assim, o clima do Brasil. Eu preferi colocar os climas, propositalmente. Por quê? Porque são muitos, são diversos, são variados. E por isso eu acho interessante a gente usar esse nome aí de os climas. É melhor, é mais amplo. E aí vai atingir mais um pouco do nosso objetivo, que é entender a diversidade desses climas. Como eles são muitos e como eles são diferentes. Tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Antes da gente entender quais são os climas do Brasil, a gente precisa entender o que é clima. Por exemplo, em nosso dia a dia, há sempre momentos que sentimos frio ou calor, dependendo do momento, né? Ou quando viajamos e vamos para lugares mais quentes, por exemplo, você vai para o interior que é muito quente, ou então você vai para um lugar mais frio. São costumes comuns, tudo isso. E são coisas que têm a ver, que acontecem, e elas têm a ver com o que nós entendemos por clima. Mas o que é o clima? O clima é o resultado da junção de condições definidas pela atmosfera, que é a camada de gases aqui do nosso planeta. O que é que vai definir isso? O que é a junção de quê? Da temperatura, da força dos ventos, da quantidade de chuva, e a quantidade de secas ou estiagens e da umidade do ar. A climatologia é a ciência que estuda e define os climas. Para se definir um clima, analisa-se durante um tempo como a região desenvolve essas condições e a partir daí é definido qual tipo de clima ali existente. O que é o clima, gente? O clima ele vai juntar várias coisas para ser definido. Por exemplo, vai juntar a temperatura. Temperatura, se ela é uma temperatura, a maioria do tempo é uma temperatura alta, num lugar, por exemplo, aqui. Que vai ter um clima onde a maioria do tempo a temperatura está alta, ou seja, faz calor. Isso vai ser levado em consideração. Se aqui corre muito vento, a força do vento é grande, tem muitos ventos, muitas ventanias, também vai ser levado em consideração. Outra coisa levada em consideração é a quantidade de chuvas. Se tem muita chuva, se tem muita chuva durante todo o ano, se tem muita chuva forte, muita chuva fraca, aquele sereno, que a gente chama de sereno, que vai ser chamado de garoa em outros lugares. A quantidade de secas e de estiagens, por exemplo, se não chove muito, mas chove pouco. E se tem secas, que quando não chove, há a seca. E se tem a seca nos lugares, e a estiagem, que é a falta de chuva. Estiagem é falta de chuva. E também a umidade do ar. O que é isso, tio? Umidade vem de úmido. Se o ar que nós respiramos, ele é úmido. Como assim? Ele tem aquelas gotículas de água que deixam o ar melhor de se respirar. Quanto mais gotículas de água o ar tem, ele está mais úmido e ele é melhor de respirar. Porque se ele tem pouca água, se o ar tem pouca água, ele fica muito seco e dá aqueles problemas respiratórios. Por exemplo, quem nunca tomou aí um aerosol, que é aquela máscarazinha que você usa, que você inala o ar. Ali, se você for perceber, tem uma águazinha que é quente, eu não sei, eu nunca tomei, mas eu já vi. E aquela água é o que a gente chama de vapor. O vapor é a mistura de água com ar. Vocês já devem ter visto. Pois bem, tudo isso vai ser estudado aí pela climatologia. Climatos quer dizer clima, logia, isto é, essas palavras aí que são duas em uma, que são construídas. Ok? Vamos continuar. A gente aprendeu o que é o clima, mas a gente também tem que entender qual é a importância do clima nas nossas vidas. Vão existir diversos climas nos diferentes lugares do mundo e também no Brasil. Esses diferentes climas definem muita coisa como roupas, alimentos, costumes e até mesmo as formas de se divertir, as formas de lazer. Um exemplo são os tipos de alimentos consumidos pelas pessoas que são definidos pelo clima. Por exemplo, num local frio você vai consumir uma comida quente, porque você vai se esquentar. Mas além disso, aliás, mais do que isso, existem frutas e animais que só vão se adaptar
ou a climas mais quentes ou a climas mais frios. E isso ajuda a definir onde eles são mais comuns. A importância do clima também é para definir algo que a gente chama de climatização, climatizar um lugar. Um lugar ele é climatizado por objetos que são criados por pessoas. Por exemplo, em lugares muito quentes, vai haver janelas, ventiladores ou ar-condicionado. Já em lugares mais frios, haverão aquecedores, chaminés, né? Ou até fogueiras. Aqui, gente, são exemplos de algumas roupas que eu uso quando você vai para o frio, para um lugar muito frio. Quando você vai para um lugar um pouco frio, você usa um casaco. Às vezes, quando o lugar é muito frio, ou então um cachecol. Quando o lugar é muito frio, você vai ter de usar um casaco, uma jaqueta com cachecol, com uma calça mais colada, para que você possa ir ter calor no seu corpo possa ficar quente. Porque se o seu corpo ficar muito frio, você vai sofrer com uma espécie de doença. É uma espécie de como é que eu posso chamar? É uma espécie de uma doença ou de uma fatalidade, de um acidente, que é chamado hipotermia. O que é hipotermia? É quando seu corpo fica tão frio que a temperatura dele abaixa e os seus órgãos começam a deixar de funcionar. Quando você congela, digamos, uma pessoa que congela, ela vai ter aí o seu corpo congelado e os órgãos deixam de funcionar. Olhem aqui, ó, um exemplo de roupas de frio, muito comuns. Isso aqui é uma roupa de esquimó. O esquimó, ele é um habitante de regiões geladas, muito geladas, de algumas das regiões mais geladas do planeta. E por isso, eles têm que usar roupas muito quentinhas que deixem eles bem agasalhados. Eles moram aí, são aquelas pessoas que moram nos iglus, naquelas casinhas de gelo redonda. Mas bem, os esquimós, eles se agasalham com essas roupas bem quentinhas e bem pesadas até, porque são roupas grossas, para que eles possam aí ter calor no corpo. Outro exemplo, gente, aqui é uma roupa de calor, uma roupinha mais frouxa. Quando você vai para a praia, você usa uma roupinha frouxa, um calçãozinho, um short, uma camisa fina, uma chinela, um sapatinho, um tênis, um óculos para proteger o olho do sol. E aí, isso é uma roupa do calor aqui que a gente tem. Agora, por exemplo, pessoas que vão para o deserto, geralmente, vão usar roupas como batas. Isso quem é que usa? Muitos dos árabes, povos que moram lá nas Arábias, lá no Catar, eles usam aquelas batas. Não é só porque é da cultura, não, também é porque é da cultura. Mas por quê? Porque a bata, gente, ela é muito frouxa. E quando vem vento, qualquer vento que vem, vai entrar por dentro da bata e vai resfriar o corpo. O que é muito necessário, porque tem que se manter o corpo também com a temperatura legal. Se não pode frio demais, também não vai poder calor demais, não. Porque senão a pessoa vai passar mal, vai se desidratar. E ela pode até chegar a falecer por isso, a morrer por isso. Tá bom? Outro exemplo, ó, frutas que se dão bem no calor e no frio. Tem fruta, gente, que só é plantada em regiões mais frias. E outras que são plantadas só em regiões que tem mais sol, que faz mais calor. Por exemplo, ó, isso aqui é uma cereja. Cereja, o pêssego, a pera, são frutas que são plantadas aí nas regiões mais frias, lá na Europa, por exemplo, no sul do país. E aqui, gente, são frutas que são plantadas em regiões onde tem mais sol. Por exemplo, o abacaxi, o coco. O coco ele tem em quase todo lugar, porque o coqueiro ele dá em quase todo lugar. E também a banana. Bananeira é uma fruta bananeira é uma planta, uma árvore muito comum que dá uma fruta das frutas mais comuns, mais consumidas no mundo, que é a banana. Porque é produzida aí no local onde o clima é mais quente. Além disso, gente, vão ter formas aí de climatizar que eu falei para vocês que servem para resfriar ou esquentar. Por exemplo, para resfriar aqui, ó, são 3, ó, que eu coloquei. O ar-condicionado, o que o ar-condicionado faz? Ele pega o ar quente que tem numa sala, num quarto, transforma esse ar quente em ar frio, em ar geladinho. Aí você determina a temperatura pelo controle. Isso é um exemplo do que o ar-condicionado faz. O ventilador ele cria uma quantidade de vento e espalha esse vento por um lugar, por uma sala, por um cômodo. Esse vento ele vai depender da temperatura do lugar. Às vezes vai ser vento quente, mas geralmente vai ser um vento frio, um vento que vai fazer você resfriar. Aqui é um exemplo aí de como o ventilador ele é bom. Geralmente você chega depois de um dia de calor e liga um ventiladorzinho
na velocidade máxima lá e fica resfriando seu corpo. Às vezes bate é o frio. Por quê? Porque o ventilador ele vai ter essa função aí de resfriar o vento frio. Agora, gente, aqui são imagens de pessoas que estão se aquecendo. Por exemplo, essa do desenho aqui, esse desenho, ele mostra um garoto que está todo agasalhado, né, e que está usando aí o aquecedor para se aquecer. O aquecedor ele é a mesma coisa que o ar-condicionado, só que o contrário. O ar-condicionado ele é usado em locais quentes, ele transforma o ar quente que está no local em ar frio. O aquecedor ele é colocado no local frio, ele transforma um lugar que é frio, o ar que é frio, em ar quente, ar que você vai se aquecer. Do mesmo jeito é o que? As chaminés. Em casas, muitas casas nas regiões frias tem chaminés. O que é a chaminé? É uma fogueirazinha que você faz dentro da casa e que ela é cercada por um murozinho e a fumaça sobe para cima, para que ela não infeste a casa de fumaça. Imagina como é ruim uma casa cheia de fumaça. O calor lá da fogueira, do fogo, vai esquentar tudo ao redor. E aí também funciona desse mesmo jeito a fogueira. Só que a fogueira ela é ao ar livre, ela é feita ao ar livre, né? Ao relento. A pessoa está no mato, está nos matos, está na floresta, ela está com frio, ela faz uma fogueira, ela vai conseguir se esquentar. A fogueira é a primeira forma de se esquentar encontrada pelas pessoas, pelos seres humanos. Quando eles encontram o fogo, quando eles descobrem o fogo, eles descobrem também a fogueira. E quando eles descobrem essa fogueira, eles descobrem uma forma de se esquentar. Porque eles não tinham muita roupa. Na verdade, eles não tinham nenhuma roupa. Eles andavam como animais mesmo, sem roupa. Tá certo? Aprendendo o que são as importâncias do clima. Quais são as importâncias do clima. E entendendo o que é clima, a gente vai observar um pouquinho dos diversos climas do Brasil. O Brasil é um país muito grande e é conhecido como um país continental. Por quê? Porque ele tem tamanho quase de um continente. Um continente como a Europa ou como a África. O Brasil é quase o tamanho de um continente todo. Um continente tem vários países. Por causa disso, vai haver vários climas e climas que são diferentes. E haverão locais, por exemplo, que vão ter temperaturas muito altas, que vão estar em temperaturas muito quentes. E também locais que vão estar em temperaturas frias, onde vai acontecer inclusive a neve, onde vai nevar, onde vai haver aí as geadas, onde vai gelar, congelar. Esses são os principais climas do Brasil: o equatorial, o semiárido, o subtropical e o tropical. São 4: equatorial, semiárido, subtropical e tropical. E o tropical ele vai se dividir em 3: o tropical continental, o tropical de litoral, litorâneo, e o tropical de altitude. Aí no total são 7. Tá bom? Esses climas irão ajudar na diversidade do nosso país, porque eles vão ajudar principalmente na formação das paisagens e dos relevos. Por exemplo, um local que tem um clima mais quente, ele vai ter uma paisagem mais seca. E um local que tem muita chuva vai ter uma floresta mais verde, mais densa, que a gente chama. O que é densa é uma floresta maior, floresta com árvores grandes. Vai ter mais rios, um local que chove muito. Vai ter mais lagoas, mais lagos. Vamos entender agora um pouquinho dos exemplos. Aqui são algumas imagens de como as paisagens são alteradas de acordo com o local. E aqui é a divisão. Observem que tem um mapinha mostrando como é que é. Cada cor significa um clima predominante nessas regiões. Vou dar o zoom aqui. O Ceará aqui é onde está essa mãozinha, essa partezinha onde está a mão. No Ceará se predomina qual clima? O roxinho e o rosinha, o quase bege e o verde. Predomina o clima tropical e o clima semiárido. Esse mapa aqui ele é desatualizado. Tem alguns mais atualizados que colocam essa área verde como maior. E essa área verde é a área do semiárido. A gente vai entender um pouquinho melhor. Continuando agora. Vamos aprender sobre o primeiro clima, o clima equatorial. O que é o clima equatorial? Algumas das suas características. Lá tem muitas chuvas nas regiões onde tem esse clima. Chove muito durante quase o ano todo. Lá também as temperaturas são altas, ou seja, lá faz calor. Lá chove, mas lá faz calor. Esse clima equatorial é predominante aonde? Principalmente na região norte do Brasil, que é onde está a floresta amazônica. E ele possui esse nome porque as regiões da floresta equatorial, do clima equatorial, são perto da linha do Equador. Próximas às linhas do Equador. Linha do Equador, equatorial. Vamos observar aqui.
Como chove muito, gente, lá vai ter muitos rios. Aí vocês podem ver aí um rio, ó. Aí também uma cachoeira que é comum lá na região da Amazônia. Outro exemplo é aqui as florestas. As florestas são muito grandes, são verdes, porque chove muito e as árvores têm aí condições de serem grandes, de terem maior porte. Observem aí como é tudo verde, ó. Mas lá faz calor. Outro local, outro clima. O clima tropical. A gente vai ver agora os 3 climas tropicais. O clima tropical ou tropical continental, é a mesma coisa. Quais são as características do clima tropical continental? Lá chove muito, durante grande parte do ano. Porém, vai chover muito no verão e não vai chover no inverno. Vai ser um inverno seco, sendo algo que está invertido. A gente chama de que é contrário do normal. Lá as temperaturas são altas e são locais também bem quentes. E ocorre na região central do Brasil, onde é mais plano. Aí vai ser a região lá do Pantanal e a região do Cerrado. Observem aí, ó. Por ser quente lá e chover muito e ser seco, as árvores vão ser menores, mas vai ter muito mato, muitas plantas rasteiras, que a gente chama, que são plantinhas pequenas. E aí vai ser caracterizado lá a região do Cerrado. A região do Cerrado brasileiro. Lá vai ser muito calor, lá vai ser quente também. Vamos continuar. O clima tropical de altitude. Quais são as características do clima tropical de altitude? Lá tem muita chuva também durante a maior parte do ano. Lá chove muito no verão, também como acontece no tropical continental. Mas no inverno não é seco, porque lá é frio e lá tem até geada. Lá vai ser mais frio porque é mais alto. As temperaturas são amenas e são até frias, são menores, as temperaturas são menores que no tropical continental. E lá, esse clima tropical de altitude ele vai ser predominante na região sudeste do Brasil, onde se tem mais altitude, onde é mais alto, por isso que é tropical de altitude. Enquanto o tropical continental vai ser numa área mais plana e mais baixa, o tropical de altitude vai ser numa área mais alta. E aí vai ser lá em região de serras, de chapadas. Por exemplo, o estado de São Paulo, gente, ele é nessa região. E a cidade de São Paulo é bem nessa região. A cidade de São Paulo é conhecida como Terra da Garoa, porque lá chove muito, lá faz frio. Eu estava mostrando isso para os alunos da aula ao vivo hoje, e lá, por exemplo, lá estava fazendo 14 graus. Fazendo 14 graus aqui, aí vocês iam estar todos agasalhados, bem cobertos, com jaqueta, tudo coberto, porque vocês iam estar com muito frio. E lá vai ter muita geada, lá vai ter a geada. O que é a geada? É uma chuvinha de pequenas pedrinhas de gelo. Não, é uma chuvinha de pequenos pozinhos de gelo. É o vapor, quando o vapor congela, e aí se torna geada. A águazinha do vapor congela, se torna uma geada. Agora o granizo aqui é uma chuvinha de pedras de gelo, de pequenas pedrinhas de gelo. Já já a gente vai ver um pouquinho melhor sobre o granizo. Tem chuvas de pedras de gelo no Brasil, vocês sabiam em alguns momentos. Essas chuvas vão causar estragos. Mas o que é? É porque a água da chuva congelou e virou pedrinha de gelo. Aí vai chover essas pedrinhas de gelo. No tropical de altitude vai ter mais as geadas. E vai ser clima frio. Das serras e das chapadas, principalmente. Continuando a nossa explicação, além de ter o tropical de altitude e o tropical continental, vai ter o tropical litorâneo. Quais são as características do tropical litorâneo, do clima tropical litorâneo? Lá vai ter muita chuva também durante todo o ano. Ou seja, lá vai ser um ambiente que vai ter também floresta, vai ter uma região bem verde. Possui uma umidade alta. O que quer dizer isso? O ar respirado possui água. Isso faz com que ele seja melhor para se respirar. Lembrem do que eu disse mais cedo, anteriormente. Quando o ar é muito seco, ele fica ruim de respirar. Porque o ar é seco porque ele tem pouca água. No ar que a gente respira, em todo lugar que a gente tiver, ele vai ter uma quantidade de água. A gente não vê, mas ele tem gotículas de água bem pequenininho. Nessas regiões, que é onde a gente vive, Fortaleza vive, é mais ou menos localizado numa região tropical litorânea. Nessa região, o ar ele é bem úmido. Ele tem uma umidade alta. E isso faz com que seja melhor de se respirar. Além disso, as temperaturas vão ser altas. Lá vai se fazer muito calor. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade quente. E é predominante no litoral do Brasil.
na região das praias, por isso o nome litorâneo. Ó, prestem atenção, tropical, tem o tropical do continente, que é a região do meio, tem o tropical da altitude, que é nas regiões mais altas, e tem o tropical da região das praias, do litoral. Lembre que litoral é sempre a região que é perto da praia. Tem a praia, que é a faixa branca, e tem a região que é perto da praia ali, até uns 20 quilômetros, você andando direto uns 20 quilômetros é a região de litoral, 10, 15 quilômetros é a região do litoral. E vai ter aí o clima tropical litorâneo. É o clima das praias. Quando você vai para uma praia, você geralmente vai sentir o calor de dia e vai sentir aí à noite frio. Porque lá vai ventar muito, vai ter muito vento e o vento é frio. Por que o vento é frio? Porque o vento vem carregado de água. E a água ela é fria. Ok? Vamos continuando aqui, aprendendo agora sobre o clima semiárido, que é o clima predominante no nosso estado. O nosso estado ele tem um clima predominante semiárido. Ó, vou olhando aqui, mostrando logo aqui as imagens para vocês irem entendendo como é o clima semiárido. Quais são as características do clima semiárido? Eles têm temperaturas mais altas do Brasil. As temperaturas mais altas do Brasil são registradas no semiárido, chegando a passar dos 30 graus. Gente, sempre lembrem de uma coisa. Quando passa dos 30 graus é muito quente, não é frio. Vai fazer calor, quer dizer que está fazendo calor e muito calor. Façam isso quando tiver... Olhem agora a temperatura que está no momento que vocês estão assistindo o vídeo e comentem, digam aí. Por exemplo, perguntem ao Google. Google, qual a previsão do tempo de hoje? Qual a temperatura de hoje aqui em Fortaleza? Vai dizer. E, por exemplo, se vocês estiverem vendo o vídeo durante o dia, umas 12 horas, 1 hora, se tiver mais de 30 graus, quer dizer que está quente. Vocês vão perceber que está quente, vocês perguntam. Mas se ele estiver entre 28, 29, 30, está perto e está quente, é porque é assim mesmo. Na região semiárida, é a região mais quente do país. Lá tem as temperaturas mais altas e, além disso, essa região contém poucas chuvas. Por quê? Porque é uma região que vai ser mais dentro do país e aí as chuvas vão chegar mais dificilmente. Possui poucas chuvas e faz com que as pessoas que moram ali sofram com o problema da seca e da estiagem. O que é a seca e a estiagem? A seca e a estiagem é a falta de chuva. E faz com que a terra fique assim, gente, toda branquinha aí, ó, todas com as plantas secas. Elas estão vivas, gente, essas plantas todas, mas elas estão secas porque tem pouca água. O Nordeste e o seu sertão possuem esse clima. A maioria das cidades do nosso estado são no sertão, são desse clima semiárido. Muito quente, com pouca água. Porém, gente, assim, eu acho um negócio muito legal. Quando chove, muda tudo. Olha aí, ó, mesmo lugar. Sem chuva, com a chuva. Olha aí de novo, ó, uma árvore do sertão. Sem a chuva e com a chuva. Como é um negócio bonito de se ver. E aqui é o açude do Cedro, lá em Quixadá. Eu falei semana passada nesse açude, quando eu estava falando sobre a hidrografia do Brasil. Olha aí o açude do Cedro. Ó. O açude do Cedro seco, sem nenhuma gotinha de água, sem quase nenhuma água. Tem talvez aí umas poçazinhas. Olha aí depois de umas chuvazinhas, como fica um negócio bonito de se ver, com água. A mata da Caatinga, que é onde fica, que é a mata aí da região do sertão, da região do semiárido, é o bioma chamado Caatinga, que quer dizer mata branca, muda quando chove. Só dá umas chuvazinhas que já começa tudo a ficar verde, bonito. É um negócio muito legal. Quem já foi no interior aí na época do verão e na época do inverno já viu. É uma coisa muito comum. Por último, o clima subtropical. Quais são as características do clima subtropical? Possuem estações bem definidas. Os invernos são bem frios e os verões são quentes. Às vezes bem quentes. São predominantes nas regiões sul e sudeste, mas principalmente no sul. E esses locais têm as menores temperaturas do Brasil, podendo chegar até perto ou abaixo de zero. Gente, entenda uma coisa, ó. Quando está muito frio aqui em Fortaleza, está fazendo 21, 22, 23 graus. Lá chega abaixo de zero. E por isso acontece isso aqui, ó. Neva. Isso aqui é uma das cidades mais famosas
dessa região, que é Gramado. Gramado lá no Rio Grande do Sul é uma cidade que tem muito turismo. E o pessoal vai porque lá tem neve, lá tem uma coisa muito diferente do resto do Brasil. Gramado é lá no Rio Grande do Sul. Outro exemplo aqui, ó. Essa geada. Essa geada deixa tudo branquinho. Deixa toda a região branquinha, porque é quando a água ela vira bloquinhos de gelo, vira aquele floquinho de gelo, um pozinho de gelo, né? Ela fica congelada. Então aqui outro exemplo, ó. Aqui tudo é no Brasil, gente. No Brasil tem locais que nevam. E essa neve é tão grande às vezes que chega abaixo de zero. É um frio tão grande que chega abaixo de zero. E às vezes vai ter a chuva de granizo, que é a chuva lá das pedras de gelo, que às vezes causa prejuízos muito grandes. Gente, é isso. Encerramos aqui mais uma aula nossa. Aprendemos um pouco sobre os climas. Peço, por favor, quem não entendeu, possa ir lá me procurar no WhatsApp. Estou aqui para ajudar vocês. Façam as atividades. Tem atividades aí para fazer de outras vezes que eu ainda não recebi de alguns alunos. Peço que me mandem para eu receber e anotar bem direitinho. Façam a atividade que eu já mandei na agenda de hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não estiverem entendendo, por favor, me avisem, tá certo? Valeu. Até a próxima aula. Estamos juntos, tá bom? Tchau.